Moraes vai liberar Bolsonaro? Moraes pede, aliás, ele exige relatório detalhado sobre rotina de Bolsonaro na Papudinha. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Simples Assim, Mariana. Olá, meus amores, vamos a mais um vídeo do Simples Assim, Mariana. E a notícia que eu trago hoje para vocês é uma suposta liberação do ministro Alexandre de Moraes, né, em relação ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele pediu, né, às pressas, um relatório detalhado sobre a rotina do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vocês sabem que ele está sendo muito pressionado, o Alexandre de Moraes está sendo muito pressionado sobre tudo isso que está acontecendo. E essa passeata, essa manifestação que o Nicolas Ferreira, né, promoveu, isso abalou todo o nosso Brasil. Inclusive chegou lá fora, tá? Chegou lá fora, nos países lá de fora. Então ele pediu esse exame e nós acreditamos que ele, a partir desse relatório, tá, ele vai conceder essa prisão domiciliar. Eu vou ler aqui um trecho da reportagem que está aí na tela para vocês entenderem melhor a situação. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta segunda-feira que a administração do complexo da Papuda envie um relatório minucioso sobre o cotidiano do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá na unidade prisional. O documento deve abranger todas as atividades realizadas, especificando datas e horários exatos de cada ocorrência. A gestão da unidade, conhecida como Papudinha, possui o prazo de 5 dias para encaminhar as informações solicitadas à corte. Então ele pediu esse relatório no dia 26, na segunda-feira, né? E ele quer que isso seja feito num prazo de 5 dias, né? A decisão de Moraes abarca diversos aspectos da vida carcerária de Bolsonaro, incluindo o registro de todas as visitas recebidas desde a sua entrada na ala reservada. O magistrado também solicitou dados sobre a saúde do ex-presidente, exigindo detalhamento de consultas, exames médicos e sessões de fisioterapia. Além disso, a administração prisional deverá informar sobre a prática de atividades físicas, eventuais trabalhos laborais e históricos de leituras realizadas por Bolsonaro. Embora o despacho estabeleça o rastreamento completo da rotina do ex-presidente, o texto assinado pelo ministro não apresenta as razões específicas que motivaram o pedido de informações neste momento. Bolsonaro está alocado em um espaço isolado no Complexo de Brasília desde meados de janeiro, onde iniciou o cumprimento de sua sentença. Então, gente, ele pediu esse relatório às pressas, né, sobre a rotina do nosso presidente Bolsonaro. Não deu explicação, porque ele é desses, ele não dá explicação, por que ele está pedindo, o que ele vai fazer, então não deu satisfação a ninguém, ele só pediu esse relatório. Mas a gente acredita, né, e tem fortes indícios aí, que ele vai acabar cedendo a prisão domiciliar por conta da manifestação do Nicolas Ferreira, que surtiu efeito. E esses fortes indícios eu trago também no depoimento do advogado, né, Jeffrey Chequim, que é advogado inclusive do Felipe Martins, né, que também está preso. Estava em prisão domiciliar, mas acabou voltando para a prisão física.
Então eu trago aí um depoimento do advogado Jeffrey Chequim para vocês verem o que ele vai falar, que é muito importante. Vamos lá? Mais próxima do que podemos imaginar. E eu, inclusive, acredito nisso. Poucas pessoas perceberam essa sacada do Moraes como essa possibilidade. Moraes dá 5 dias para a direção da Papudinha detalhar a rotina do ex-presidente. Eu vejo isso daqui como uma possibilidade do Moraes conceder a domiciliar para o presidente Bolsonaro. Eu enxergo dessa forma. E vejam que isso daqui acontece depois que Michele Bolsonaro se reúne com Gilmar Mendes e com Alexandre de Moraes para tratar do pedido de prisão domiciliar. E aonde que está a cereja do bolo? Quem articulou esse encontro de Michele com Gilmar e Moraes foi Michel Temer. Michel Temer, inclusive, tem se manifestado publicamente de que ele é a favor de que o presidente Bolsonaro vá à prisão domiciliar. E isso daqui também é muito positivo. Gilmar Mendes elogiou a Michele depois da conversa. Ele disse que Michele é suave e de discurso reto. Gilmar Mendes tem fama de respeitar discursos retos e pessoas fortes, como Michele o é. Então, eu estou enxergando isso como uma grande possibilidade do Bolsonaro ir para domiciliar. Sim, acredito que Michele conseguiu convencer o Gilmar e o Moraes. Tanto é que agora o Alexandre de Moraes pediu para que em 10 dias a PF faça um laudo de saúde do presidente Bolsonaro. Moraes ordenou que uma junta da Polícia Federal examine o quadro clínico do ex-presidente e indique, assim, as condições necessárias para o cumprimento da pena. O relatório deve seguir para o Supremo em até 10 dias. A prisão domiciliar por questões humanitárias, que é aquela no caso de saúde, tem previsão legal. E o que prevalece na doutrina e na jurisprudência? Que se a unidade prisional tiver condições de cuidar da saúde do preso, o preso continua preso. Se a unidade prisional não tiver condições de cuidar daquela condição específica de saúde do preso, aí é deferida a prisão domiciliar. Por isso que Moraes pediu para o diretor da Papudinha se manifestar e para um laudo da PF sobre as questões clínicas do presidente. O que Moraes quer? Ele quer ouvir da Papudinha se o presídio tem condições de cuidar da saúde do presidente Bolsonaro. E ele quer ouvir da PF se a condição de saúde do presidente Bolsonaro é de fato grave, merecendo então de uma prisão domiciliar. Mas nada disso teria avançado se Michele não tivesse participado dessas conversas olho no olho com Gilmar e com Moraes, articuladas por Michel Temer. Lembrando que foi Michel Temer que indicou Moraes ao STF. Então Michel Temer conversa, por óbvio, muito bem com Alexandre de Moraes. E Michel Temer tem defendido publicamente a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. Michel Temer diz que prisão domiciliar de Bolsonaro seria medida para a pacificação do país. Então essa decisão do Moraes, determinando que a Papudinha se manifeste em 5 dias sobre a rotina do presidente Bolsonaro, me parece um passo para conceder a prisão domiciliar ao presidente Bolsonaro. Para mim, está muito claro isso. Eu acho que a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro está realmente muito próxima e irá acontecer. Obviamente, o presidente Bolsonaro foi processado injustamente, condenado injustamente e sequer deveria estar preso. Mas a prisão domiciliar é medida de extrema urgência e necessidade à sua saúde. Então, por isso, todos nós torcemos para que ela aconteça. Golaço da Michele, que foi corajosa em ir lá pessoalmente no STF, olho a olho, com Gilmar e com Alexandre de Moraes. Nos próximos dias, teremos boas novidades sobre isso, eu acredito. Eu sou Jeffrey Chequim, sou advogado, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Pessoal, nós vimos e ouvimos o advogado Jeffrey Chequim falando dessa possibilidade real do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro ser liberado para prisão domiciliar humanitária. Por quê? Porque conforme ele havia mencionado no vídeo, esse relatório
acredita-se que esse relatório que o Moraes esteja pedindo é para comprovar as condições do presídio em relação à doença, ao tratamento do presidente. Então, se o presidente do presídio, né, da Papuda, e junto com a PF, se eles colocarem no relatório que ali o nosso presidente Bolsonaro não tem condições de um tratamento que ele merece, né? E ele não tem, ele precisa de acompanhamento médico 24 horas, ele precisa estar ali sendo vigiado, fazer exames, então ali não é o local propício para isso, não é. Então nós acreditamos que neste relatório virá que não tem condições dele ficar ali por conta de não ser o lugar ideal no qual ele precisa. Então, visto que isso será enviado, acreditamos que o ministro Moraes, pressionado por conta também da manifestação, aquilo que eu falei para vocês, repercutiu no mundo aquela manifestação do Nicolas Ferreira, acreditamos que ele, pressionado, ele irá ceder a prisão domiciliar humanitária ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos aqui torcendo para isso, orando para isso. Sabemos, né, pessoal, que nada disso deveria estar acontecendo. Sabemos que esse homem é inocente, está preso ali inocente por conta de um sistema corrupto. Mas, já que nós estamos, infelizmente, passando por toda essa situação, que ela seja passada e seja realmente finalizada de acordo com a lei, coisa que não existe mais nesse Brasil, mas que ande através da lei. Então acreditamos sim, eu acredito sim que isso vai acontecer, esse homem vai ceder à pressão e a liberação do nosso presidente Bolsonaro vai acontecer. Eu acredito nisso e nós temos que ter fé. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que é mais uma articulação, é mais uma maldade do Moraes pedir esse relatório, reacender a chama pra gente, né? Reacender a chama aos bolsonaristas, para nós acharmos que ele vai liberar, isso não vai acontecer, no final das contas ele não vai fazer isso? O que vocês acham? Qual o pensamento de vocês? Eu quero saber, eu quero ler os comentários de vocês aí aqui abaixo. Então eu quero saber o que vocês pensam em relação a isso. Porque nós não podemos perder a fé, não podemos perder a esperança. E é isso que está circulando, essa possibilidade, né, do nosso presidente poder ir para casa. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, se isso realmente vai acontecer ou se não vai. Então, eu quero saber. Mas antes, não esqueça, gente, de se inscrever no canal, tá? Não esqueça de deixar o like de vocês e assista um vídeo até o final sempre, tá? Que é bom para o YouTube, né? É bom para mim. YouTube entende que o canal está sendo visto, o canal está sendo aceito e ele vai distribuir mais e mais os meus vídeos aí. Então, muito obrigado, minha família digital. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo.